Olá, que bom ter você conosco aqui em mais uma edição do programa De Bem com a Vida, que traz para você, de uma forma muito especial, conhecimento, informação, experiência, nossa gente muito especial e, acima de tudo, um alto astral. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida de hoje traz um cardápio espetacular. Confere só o que nós produzimos para você. Contar com a felicidade como companhia diária é possível e bem mais simples do que se imagina. A terapeuta ocupacional Cecília Xavier conta como. Sua imagem melhor refletida na expertise do cirurgião plástico Dr. Denis Ricard. Imagine e pratique futebol sem precisar correr, sem impacto, obtendo os melhores benefícios que a atividade física permite. O fundador da Walking Football Brasil, Ricardo Leme, explica. Você já se imaginou jogando futebol? Parem um pouquinho. Sim, eu falei jogando futebol, mas sem precisar correr, sem aqueles impactos que nos assustam e reunindo pessoas das mais diferentes idades, gêneros, absolutamente integrativo. Para nos apresentar este futebol caminhante, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer o professor Ricardo Leme. Como vai, professor? E o senhor fala de onde? Olá, tudo bom, Cris? Eu agradeço o convite, eu falo daqui de São Paulo, né? Fico muito feliz em poder apresentar o Walking Football aqui para o teu público que nos acompanha e tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo interessante para poder conhecer a modalidade e agradeço imensamente o convite, Cris. Ricardo, explica para nós o que vem a ser o Walking Football. Cris, eu sou um dos fundadores da Walking Football Brasil, né? Ela é uma organização que trouxe da Inglaterra uma modalidade de futebol adaptada, uma modalidade de futebol inclusiva voltada para as pessoas maduras, né? O futebol é um esporte de impacto, né? Quem pratica, quem joga, sabe que no dia a dia, né, no cotidiano, as pessoas deixam de jogar justamente porque tem mais riscos de lesão, riscos de impacto, impactos de cabeça. E na Inglaterra, em 2011, um grupo se reúne para desenvolver uma modalidade mais adaptada, mais voltada para as pessoas maduras. E nasce o Walking Football, que é um futebol que joga andando. É super simples da gente imaginar. As regras, obviamente, são um pouco diferentes, né, em termos de tamanho de espaço de quadra, número de jogadores, mas efetivamente ele é um futebol que joga andando para ter um menor risco de impacto, um menor risco de lesão e faz, obviamente, que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, saindo da sua ociosidade, praticando um esporte que é a nossa paixão nacional, né? Ricardo, quando a gente escuta que é um futebol onde se encaminha, ele pode parecer assim um tanto monótono, né? Como é que isso acontece dentro das quatro linhas? Olha, eu diria com toda certeza que não é nada monótono, ele é divertidíssimo e ele tem aspectos de saúde e qualidade de vida que estão conectados com o esporte, né? Que são fundamentais para a gente conseguir avaliar a evolução de cada jogador, de cada jogadora, né? Hoje, basicamente, a gente vai para núcleos de convivência da pessoa idosa, por exemplo, e a gente se conecta com pessoas que já jogaram futebol nas suas vidas e com pessoas que nunca jogaram futebol nas suas vidas. A gente tem uma metodologia para o desenvolvimento dessa prática nesses espaços, e essa metodologia ela sempre parte de um contexto, né? Quem é este grupo de pessoas 60 a mais, 50 a mais que participam das atividades, como que eles
se interagem, né, evidentemente, com o esporte, né, nunca viram, já viram, conhecem, não conhecem, e a partir dali a gente cria um intercâmbio, uma troca efetiva de conhecimentos, de saberes, porque eu acho que a população madura, ela nos complementa muito, trazendo conhecimento para a prática, ainda que seja uma prática esportiva. Eu tenho uma equipe multidisciplinar que conduz a prática nesses núcleos de convivência, e é divertidíssimo, porque ele cria integração, socialização, que é um dos, né, quando a gente fala de participação social, é um dos pilares do envelhecimento ativo. Trabalha aspectos de saúde, então acompanhamentos da prática, o quanto que ela melhora, questões como agilidade, alongamento, equilíbrio, né, da pessoa 60 a mais, trabalha temas de conhecimento ao longo da vida e questões ligadas à segurança da prática, porque quando se joga caminhando, né, você evita riscos de lesões de contato direto, você tem jogadas que são mais baixas para evitar contatos de cabeça, e em todos os espaços onde a gente leva o esporte é incrível, Cris. Há um engajamento, há uma relação mesmo construída a partir desse esporte que para nós é uma ferramenta de impacto social. Ricardo, então assim, este futebol, ele promove ganhos físicos, ele também integra, pelo que eu entendi, pessoas de diferentes idades, todos podem jogar, né? E também beneficia a saúde emocional. Com toda certeza, Cris, com toda certeza, eu posso dizer, a gente, antes de introduzir o esporte no Brasil, é importante trazer isso para o público que nos assiste, né? Quando eu olho para o modelo inglês, né, a gente representa oficialmente a modalidade no Brasil. A gente conheceu a modalidade em meados de 2018, né? Trouxemos a modalidade oficialmente e representamos ela no país, então a gente responde para uma Federação Internacional do Esporte. Quando a gente olha para fora do Brasil, esse esporte ele tem um viés muito de competição mesmo, né? De criar times de walking football que vão competir campeonatos, etc. Esse pilar ele existe fortemente também no Brasil. A gente vai desenvolver clubes, times de walking football para disputar campeonatos nacionais e internacionais. Mas tem um pilar que a gente chama de esporte para a vida, que ele é o meu, assim, meu coração tá preso nesse pilar, porque é a possibilidade de levar essa modalidade para espaços que são núcleos de convivência da pessoa idosa, como eu citei anteriormente, e ali a gente trabalha esta metodologia com aulas regulares orientadas por essa equipe multidisciplinar, e a gente mantém hoje uma parceria com um projeto chamado Revivendo Memórias, do Grupo de Neurologia Cognitiva do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, onde a gente também dialoga com os idosos para entender a contribuição disso para o bem-estar emocional. Isso é importantíssimo, porque você trabalha uma prática física com os nossos professores de educação física da nossa equipe de maneira orientada, com aula regular e com acompanhamento devido, e você aborda temas que vão contribuir efetivamente para o bem-estar emocional. Durante a pandemia, por exemplo, em que a gente não teve atividades presenciais, a gente desenvolveu atividades com o Museu do Futebol em São Paulo, com o Grupo de Neurologia Cognitiva, né, do Hospital das Clínicas, o Revivendo Memórias, discutindo e trabalhando a questão das memórias afetivas do futebol. Lembranças que as pessoas tinham ao longo das suas vidas, do quanto o futebol foi positivo ou não necessariamente, mas isso veio para uma discussão, isso trabalhou socialização, trabalha aspectos de cognição, e eu acho que isso é um grande ganho para a população 50, 60 a mais hoje no Brasil. É além do futebol. É um futebol que integra todas as idades, porque ele pode acontecer intergeracionalmente. Já desenvolvemos práticas intergeracionais ao longo do caminho, mas também ele trabalha de uma forma acompanhada esse grupo, tanto na avaliação do bem-estar físico quanto do bem-estar emocional. Perfeito. E fica a promessa que o Ricardo vai fazer uma presença física aqui no Rio Grande do Sul e nós, da equipe do De Bem com a Vida, vamos entrar em campo, porque
esta prática também contempla as mulheres. Ricardo, foi um prazer te receber aqui no De Bem com a Vida e eu tenho certeza que o convite feito para esta prática esportiva já está aceito por homens e por mulheres da geração 50+. Muitíssimo obrigada. Cris, eu agradeço o teu público e como você falou, acho que só fechando, as mulheres, elas hoje vêm desenvolvendo essa prática com muita qualidade, com um processo de acompanhamento incrível. A gente está atualmente numa parceria no Rio Grande do Sul com o Instituto Federal Farroupilha, lá com o professor Dr. Rodrigo Wilchin. Então, a gente está em São Borja, iniciando o Walking Football no Rio Grande do Sul, mas com a possibilidade de disseminação em Porto Alegre, em vários lugares aí do estado. É um prazer imenso, eu fico muito feliz pela participação e agradeço a você e a todo o teu público. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode acessar o nosso site, que é wfb.org.br. E também eu agradeço imensamente. E também acompanhar aqui pelas redes sociais que nós vamos acreditar. Um grande abraço, professor Ricardo Leme. Eu agradeço. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 2090. Juntos, nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Quem não gostaria de contar com a tal felicidade como sua companhia fiel? Pois para nos alegrar e nos orientar a como conviver com a felicidade, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer a terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Como vai, Cecília? Nos fala de onde? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, Cris. Falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. A terra do pão de queijo e do feijão mexido, Cecília.
Isso é o mexido, é o pão de queijo, é a canjiquinha. Gastronomia aqui é maravilhosa, né? Variada, Só saborosa. coisa boa e coisa que traz boas memórias. Falando em memória, Cecília, o que é indispensável para que a felicidade esteja na nossa agenda diária? Uau! Bom, a felicidade é dos desejos humanos mais universais. Há quem diga que é o que as pessoas em todo o planeta mais desejam, né? E para que a gente seja mais feliz, eu sempre associo isso a pausas reflexivas, para que você entenda quem é você hoje, qual a sua realidade, qual o seu contexto, e possa entender as oportunidades, as possibilidades de desfrute que o seu dia a dia traz para você. Porque a felicidade, ao contrário do que muita gente pensa, ela não se define pelo o saldo na sua conta bancária, pelo seu patrimônio de bens materiais. É claro que isso é importante, mas existem estudos, inclusive um muito robusto, feito pelo Mihaly, há décadas, que estudou sobre o flow, que a gente pode colocar aqui para simplificar a conversa como um sinônimo da felicidade. O Mihaly mostrou que depois de um nível financeiro que atenda às suas necessidades básicas para que tenha uma vida digna em termos de alimentação, moradia, vestuário, claro, né? Depois dessa faixa salarial, o crescimento econômico não interfere no seu índice de felicidade. E por incrível que pareça, eu recebi uma mensagem de um senhor que deve ter entre 60 e 70 anos, ontem à noite, que me achou por acaso na internet, falando exatamente isso, que ele tem a vida financeira, os bens materiais totalmente resolvidos, uma excelente condição financeira, mas que ele está muito mal, que ele está se sentindo um vazio muito grande, que ele não tem com quem conversar, que ele não é feliz. Uma mensagem forte que me fez pensar muito de ontem para hoje, porque eu sei que este senhor representa milhares e milhares de pessoas. Então, eu acredito que para a gente entender melhor e trazer, né, sentir na pele essa tal felicidade, a gente precisa se conectar ao que é simples, ao que traz prazeres corriqueiros e que dão aquele calorzinho no coração, e que todas as pessoas têm oportunidades diárias para sentir isso. Mas eu entendo também que é preciso aprender a sentir e que as pessoas estão muito distanciadas desse tipo de experiência. Está faltando educação para a felicidade, educação para a longevidade. O mundo está assim muito focado nos acúmulos, no poder, no dinheiro, no status, e está ficando para trás a qualidade de vida, né, real, sincera e honesta, que não dá para fingir que você tem ou não. A felicidade é um sentimento. Cecília, eu queria voltar um pouquinho quando tu fala a respeito das pausas. Isso, na prática, significa colocar menos compromisso, ou regar a agenda com momentos de lazer. Vamos aprofundar um pouquinho? Claro. Bom, a gente sabe que para a maioria das pessoas o dia a dia é acelerado. Pelo próprio sistema atual, a maneira como o mundo funciona, a nossa agenda é bem tumultuada, com as demandas sobrepostas. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Então, para que a gente dê um próximo passo nesse ganho de felicidade, eu acho que a gente tem que ser realista. Não adianta propor algo em termos de pausas, de intervalos, muito distante da sua realidade. Então, a gente fala de micropausas. Uma micropausa pode ser escutar uma meditação guiada de 3 minutos ou de 1 minuto no meio do seu dia, da sua manhã ou da sua tarde. Num momento turbulento, apertou demais, o contexto está te pressionando muito, para 1 minuto.
com fone no ouvido. É uma possibilidade. Uma música ali de frente para a janela, respirando uma brisa. Sentir o sol na pele por 5 minutos. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que é possível. Se é possível para você ter um turno livre comercial na sua semana para você, né? Senão fica muito mineirês, né, gente? Para você, maravilhoso, faça isso. Mas para muita gente eu sei que não vai acontecer tão cedo. Então a gente tem que pensar nas micropausas. E a pausa também pode ser instalada dentro das atividades que já acontecem necessariamente. Por exemplo, o banho. Todo mundo toma banho. Quem não toma é porque não consegue, deveria tomar. E acredito que gostaria de tomar. O banho pode ser simplesmente um momento de uma atividade obrigatória para cumprir ali a higiene, ou pode ser um momento de reconexão com você, um momento de uma atividade de autocuidado, que tenha sentido, inclusive, experiência de felicidade. Alimentação, mesma coisa. Quantas vezes por dia a gente para comer? Agora, será que alguma das suas refeições são feitas de forma inteira? Você assenta, para, tem um mini ritual, pelo menos, que é sentar numa mesa, numa cadeira, olhar para o que você vai comer, sentir o cheiro daquilo, entrar em contato com aquilo de uma forma mais estreita, para que a experiência traga sentido / felicidade. Isso também é uma pausa. Isso seria uma forma de pausar. Então, pausar não é só parar tudo e viver o ócio, não, que é muito importante, mas tem outras formas de vivenciar a saúde e a felicidade no seu dia a dia com o que você tem hoje, sem precisar gastar R$1 a mais. Cecília, a questão de ter-se um propósito social, tu entende que isso também é um pilar importante para quem busca viver em felicidade? Fundamental, ninguém é feliz sozinho. O Brasil, se não me engano, é o 5º país no mundo em desigualdade social. Não adianta acharmos que a gente vai resolver os nossos problemas e que se tiver uma multidão, 31 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje, assim, e que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, porque a gente precisa uns dos outros. Eu estou aqui hoje e tem pessoas me ajudando o tempo inteiro. Eu tenho cuidadores com meu pai, eu tenho uma pessoa na minha casa que eu esteja aqui, eu dependo delas, eu preciso muito delas. Então, elas são muito importantes para mim, para que eu realize meus sonhos, para que minha vida siga bem. Elas não são menos importantes do que eu. Então, assim, é entender que a gente tem que puxar as pessoas para cima junto com a gente. Senão, não vai, não. Cecília, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a cidade de Veranópolis, considerada a capital brasileira da longevidade. Em seguida, a gente recebe estudiosos, pesquisadores do município, e eles são unânimes em colocar a questão dos relacionamentos, para que a pessoa idosa viva com vitalidade, com autonomia. Com essa expertise toda que tu tens, além dos relacionamentos, das pausas, o que tu considera extremamente fundamental e qual é o start para quem está nos escutando começar a entrar nessa vibe? É fundamental fazer atividades significativas. Bom, eu sou terapeuta ocupacional. A terapia ocupacional, eu sei que a maioria das pessoas não conhece, mas é uma profissão incrível, que existe há 104 anos no mundo, então não é uma profissão recente, que traz uma contribuição linda, porque a gente estuda exatamente a conexão das pessoas com o que elas fazem, como conectar as pessoas a atividades que elas precisam fazer ou desejam fazer. E como somos seres ocupacionais, temos necessidade vital de ação, de movimento, de ocupações. Qualquer pessoa que não estiver em contato com atividades que alimentem essa pessoa ao longo da vida, em todas as idades, ela tem um problema. E o terapeuta ocupacional interfere aí. Então, estando dentro dessa profissão há 20 anos, atendendo pessoas nas questões práticas, cotidianas, porque a gente lida muito com rotinas, hábitos, papéis, para mim é muito forte, assim, é muito claro
o quanto precisamos fazer algo, por mais simples que seja, que tenha sentido para a gente. E isso é completamente subjetivo. O que faz meu coração bater mais forte, meu olho brilhar, que pode estar dentro de uma atividade obrigatória ou não, não é o mesmo que te faz se sentir preenchido. Então, cada pessoa precisa descobrir a atividade ou as atividades que te revitalizam, que te dão sentido / felicidade. Por exemplo, eu tenho essa clareza, talvez porque eu trabalho na área, talvez porque eu, Cecília, tenho uma busca muito profunda, desde muito cedo, por autoconhecimento, por cuidar de mim. Então, eu sei que, por exemplo, para que fique bem claro, música com fone externo ou interno, para mim, me restaura, assim, em 5 minutos, me coloca em outra posição. Por muitos anos, a escrita, para mim mesma, também era algo muito forte para mim em termos de sentido. Eu tenho clientes aqui que falam que cozinhar. Tem gente que tem uma relação muito forte com a informação, com as notícias. O trabalho, para mim, também é uma fonte muito grande de sentido e conexão comigo. Então, atividades significativas, que pode ser desde cuidar das suas plantinhas até ter um grande negócio e empreender. Mas o que te dá conexão com a vida, sabe? E aí não tem uma atividade que esteja fora disso por status da atividade ou por regras, características de desempenho. Isso não tem nada a ver com fazer muito bem feito. Isso tem relação com o tipo de experiência que você consegue conquistar na relação com determinadas atividades. Perfeito. Cecília, nós temos um limitador de tempo, mas eu já quero deixar o convite para que tu venhas ao De Bem com a Vida falar sobre a tua empresa que chama Trampolim 60+. Será maravilhoso contar mais esta história, mais esta faceta da Cecília. Muitíssimo obrigado pela presença e voltamos a conversar sobre a Trampolim e outras tantas informações que fazem a diferença para o nosso público. Muito obrigada, Cecília. Eu que agradeço a oportunidade, Cris, e a todos que nos escutam. Até a próxima. Evitar buchas. Buchas a gente utiliza para remover a camada de células mortas da pele. Mas ali no idoso, a gente, além de remover a camada de células mortas, a gente também retira o pouco que ele tem de glândulas sebáceas. Quando a gente é novo, as glândulas sebáceas, elas são produzidas necessárias e deixam a nossa pele com aspecto mais hidratado. O idoso, ele já tem pouca produção. Se a gente fizer essa retirada com uma bucha, pioramos a situação da pele do idoso. Então, evitar buchas, perfumes, shampoos que sejam neutros, de preferência líquidos, sabonetes em barra, geralmente eles ficam ali muito tempo, podem criar bactérias. A gente lava o idoso, né? Dá o banho no idoso e lava as partes íntimas. E isso a gente pode espalhar pelo corpo, propiciando a outros tipos de bactéria. Fique atento a isso. Celebridades, espelho e cirurgia plástica. Uma leitura contemporânea com o cirurgião plástico Denis Riccardi. Bom, uma pergunta bem ampla. Provavelmente eu vou responder um pouco hoje e talvez vai ficar para próximos capítulos. Mas o ser humano, ele desde que ele é criança, desde que ele é nenê, ele começa a ver os outros e começa a funcionar por imitação. Isso é a primeira maneira de uma pessoa se moldar. Eu estou voltando lá na época de nenê para a gente chegar nessa parte. Então não é de todo mal, como pode parecer, vou me espelhar
numa atriz, num ator, querer uma perna de alguém. Não. Ter um espelho, ok. O que é problemático hoje em dia é a obsessão pela beleza. Aí seria outra coisa. Agora, eu acho que a gente pode buscar o lado positivo das coisas, sempre deixando claro que tem um limite, sabendo que a imagem de uma pessoa numa fotografia ou até mesmo numa câmera, ela vai refletir um momento ideal que ficou naquele tempo e espaço. Ela não necessariamente é aquela pessoa, não necessariamente é aquela imagem. Hoje a gente também tem recursos para mudar uma fotografia, para mudar uma imagem. Então, se a gente buscar o lado positivo disso, para que uma pessoa busque ter mais saúde, se inspirar num ator que tem muita saúde, que faz o esporte, que tem uma boa alimentação, aí eu acho bem positivo. Se a gente for para o lado de obsessão por beleza, é lógico que é negativo. Então, mas eu gosto de ser otimista e sempre pegar o lado positivo. Então, se for para o bem da vida, a pessoa vê, pô, mas que legal, esse ator tá bonito, essa atriz tá bonita, o que ele faz talvez para ser bonito? Eu vou mudar um hábito, mudar uma atitude, deixar um cigarro, deixar a bebida, começar a malhar, começar a correr, acordar mais cedo, espalhar amor para os outros. Bom, aí eu acho bem positivo. O que pode ser mais importante do que estar de bem com a vida, seja para a geração 60+, ou para quem quer chegar lá pleno, em paz e feliz? Exatamente este é o propósito do programa De Bem com a Vida, multiplataformas, televisão, YouTube e redes sociais, aberto e disposto a compartilhar informações éticas, relevantes e que, de fato, façam a diferença para que o nosso público esteja cada vez mais de bem com a vida. Queremos despertar mentes e corações que desejam viver com saúde, jovialidade, conhecimento, tendências e, acima de tudo, no pleno exercício da cidadania. O programa é uma acolhedora sala de visitas, onde apresentadora e entrevistados descortinam informações, conhecimento e, acima de tudo, amor e respeito à vida. Este é o De Bem com a Vida, realizado com muito carinho por nossa equipe. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs, no Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp, 51 991 15 20 90. O programa De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muitíssimo o prazer e a honra da sua companhia. Desejamos uma feliz semana e fique conosco no nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.